Bom dia, queridos. Que bom estar aqui com vocês. Que bom agradecer ao pastor Rogério pela grande honra que ele tem me dado para estar aqui. Eu sou membro dessa igreja, eu sei que muitos aqui ainda não me conhecem, e eu teria uma alegria tremenda de me apresentar a cada um de vocês individualmente ou em pequenos grupos. Durante muito tempo, até que todos pudessem, eu ou pudesse conhecer todos pudessem me conhecer. E o pastor Rogério me deu a alegria de poder fazer essa apresentação de uma vez, por atacado. Então, coisa boa estar aqui com vocês. Para quem também está na internet, tem algumas pessoas que mandaram WhatsApp, prazer tê-los com a gente. Meu nome é Felipe Perrelli, e quem falou agora é a Glaziele Cruz. Eu, como eu disse, sou membro daqui. Me desculpe o barulho que vou fazer durante o tempo que vou estar com vocês. Sou carioca, então o barulho é inevitável. Eu não falo porta nem porteira. Embora minha filha, pequenininha, que vocês já viram por aí, nasceu aqui e já fala. O outro, que é um pouquinho maior, é carioca, mas fala também. Então, enfim, eu sou o último da minha casa que faço barulho. Glória a Deus por isso. Estou brincando, gosto de ser carioca. Mas vim para cá há 6 anos. Aproximadamente, vim para cá no auge da pandemia. Meu filho era muito pequeno, minha esposa paulistana está ali, e a gente até brincava muito quando fomos ter o Theo, que ele não poderia ter nome de Roberto, que senão seria um problema, né? Ele ia ter um problema de identidade, que é justamente o que eu vou tratar hoje. Roberto ou Roberto, ele não quer saber, né? Então, a Renata, minha esposa, está aqui, também é paulistana, e a gente veio para cá 6 anos atrás para atuar em uma missão. Nós já atuávamos em alguns ministérios, e juntos, inclusive, mas aqui há uma missão chamada, que vocês conhecem bem, Missão para o Interior da África, que está sediada aqui há 40 anos, com uma relação que vocês, com a Igreja Batista Catuaí, e eu agora sendo membro da igreja, temos uma relação antiga com eles. E até vou lembrar um pouco da história da própria Catuaí, que tem uma história de um missionário conhecido que afundou, né? Então, olha que coisa interessante. Bom, há 6 anos atrás eu vim para cá e a gente veio trabalhar na MIAF. Renata como assistente executiva do antigo executivo que estava aqui, que vocês conheceram, o Paulo Fênima, hoje é o Jairo, que também já esteve aqui, e ela continua atuando com ele, e eu ajudando na parte de recrutamento na época e assessoria à turma de mobilização. E de lá para cá, não quisemos mais voltar para o Rio, estamos muito bem aqui e temos caminhado com vocês agora. Espero que seja um tempo bom, tão bom quanto tem sido para nós, para vocês. A Glaziele trabalha comigo numa missão que eu sou executivo, chamada Missão Evangélica Base. É uma missão que é uma plataforma de mobilização missionária, que trabalha a consciência missionária desde o indivíduo, aquele que se converte a Cristo Jesus, compreende a sua função nesse mundo e por isso quer atuar naquilo que Deus está fazendo no mundo, da forma que Deus chamou ele a fazer, até a perspectiva sistemática, vamos dizer assim, do movimento de mobilização regional. Então a gente trabalha do indivíduo à igreja, ao sistema. Isso um dia a gente pode conversar mais, não é o momento hoje, mas a Glaze é diretora formativa dessa organização e ela está aqui visitando a gente aproveitou, eu pedi a autorização ao pastor Rogério para botá-la para trabalhar, né? Glaze esteve no Logos Hope muito tempo, tem uma experiência de campo, e quem quiser depois bater um papo com ela, fica aí até quarta-feira, mas já vai embora. Se Deus quiser, volta, né, pastor? E volta para ser membro dessa igreja também, né? Sem pressão. Gente querida, então a gente vai falando um pouco de mim, eu vou falando um pouco do que eu conheço de vocês, e a gente vai trocando essa ideia, mas isso vai ser na linha da história de Pedro. E aí eu queria trabalhar com vocês primeiro Lucas, livro de Lucas, capítulo 5. Então, vamos lá, livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Vou ler aqui com vocês. A minha NAA deve ser a que está aí também, que apareça. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago
de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pecha que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, nós abrimos a Tua Palavra, e quando a gente abre a Tua Palavra, a gente sabe que ela nunca volta vazia. Ela nunca deixa de fazer aquilo que o Senhor deseja que ela faça. Então nós te pedimos, Deus, que os nossos corações, as nossas sintonias estejam conectadas a Ti, para que o Senhor fale, em nome de Jesus. Queridos, eu vou começar nesse versículo, nessa passagem bíblica, nesses versículos, e depois eu vou caminhar com vocês com mais 2, para a gente pensar um pouco sobre o tema da nossa mensagem: sermos antes de fazermos. Felipe, mas você é missionário aí, está lá teu nome lá, missionário. Você não está preocupado em mobilizar a igreja para fazer missões? Estou doido para isso. Eu amo, é um negócio que eu mais gosto de fazer, é desenvolver esse tipo de trabalho. Você não está preocupado em realização, em fazer, em juntar forças, energias, para que a gente vá de uma forma intencional para os povos menos evangelizados do globo? Pô, estou doido para isso. Me anima isso. Faz parte da minha vocação. Mas nada disso faria sentido se antes eu não entender quem eu sou. Se antes eu não compreender o que Deus fez em mim. E quem eu continuo sendo a partir de então. Então hoje a gente vai olhar a história de Pedro, mas na verdade a gente vai olhar 3 histórias: a de Pedro, a minha história e a história da igreja. É claro, eu não estou dizendo que eu vou contar a história da igreja, quem sou eu para dizer isso? Mas eu vou contar um pouquinho daquilo que eu sei. E eu conversei com uma turma boa que conhece essa igreja e adora essa igreja, né, pastor? Já falei para ele isso. Então, primeiro, Jesus encontra Pedro naquele barco, faz o que fez, e aí a gente tem uma frase que para mim é uma frase fundamental para que a gente comece a entender o que Deus fez com a gente. Pedro fala: retira-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Pedro não descobriu naquele momento o que Jesus queria dele. Ele não estava nem pensando nisso. Ele não estava, naquele momento, entendendo qual seria a missão dele a partir dali. Ele não teria a mínima ideia, talvez se ele tivesse, ele teria corrido. Mas o caso é que não dá para correr de Jesus, e naquele tempo, naquele momento, em que a glória de Deus se manifesta poderosamente para ele, ele olha para Jesus: eu não sou digno, Senhor. Eu não posso estar aqui na tua presença. O Senhor é muito grande, o Senhor é muito maior do que eu posso suportar. Vocês lembram daquela passagem em que um profeta pede para ver Deus, né? Acontece a mesma coisa. Então esse momento é o momento em que
nós começamos a perceber quem nós somos. Nada. Coisa nenhuma. Digno de nada. E toda a caminhada com Deus começa assim. Ela não começa com a utilidade que você tem para Deus ou eu tenho para Deus. A música estava sendo cantada aqui agora, sonda-me, transforma-me, usa-me. E até o irmão estava cantando, ele repetiu isso. E eu acho que foi, na minha percepção, até intencional para nos mostrar a identidade. Quer dizer, sonda-me, quem sou eu? Depois, lá na frente, usa-me. Se a gente mudar isso, nunca vai dar certo. Eu vejo muita gente, e eu tenho caminhado pelo Brasil há pelo menos 10 anos, trabalhando com mobilização missionária de forma muito intencional. Eu tenho andado pelo país, conversado dentro das igrejas com cristãos maduros, e eu tenho visto muita gente fazer muita coisa e estar distante daquilo que Deus quer que ela faça. Parece que está tudo certo. E foi por isso que eu pedi para a Glaziele contar a história da igreja. Parece que está tudo certo. Você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Você está congregando numa igreja local. Você está aceitando os convites e apelos que são feitos para você. Mas você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Ou que eu faça. Isso porque muitas das vezes a gente confunde o fazer com o ser. E aqui nós estamos falando primeira coisa, antes de qualquer outra. Algo semelhante acontece também nas nossas histórias individuais, mas também nas histórias da própria igreja. Qualquer igreja. Ela começa com pessoas que não têm todas as respostas. Em algum momento isso aconteceu lá atrás. Em algum momento essa igreja, que começou em pequenos grupos lá com o Ari Veloso, o saudoso Ari Veloso, para falar de Cristo. Elas não tinham todas as respostas, elas não sabiam que um dia essa igreja ia ser isto aqui, esse espaço, essas pessoas, os desafios que hoje essa igreja está enfrentando. Inclusive eu soube um desses, essa semana, o L21, né? Não é isso? É? Aí, glória a Deus. Quem que tem aqui até 25 anos, pelo menos? Quem tem? Tem uma turma boa aí lá atrás, a galera do fundão, né? A galera do fundão, que bacana. Mas a igreja toda está envolvida no L21, que eu estou sabendo. Mas naquele momento lá atrás, não se sabia que isso ia acontecer. Porém, todos confiavam que Cristo estava no negócio. E isso era o suficiente. Eu lembro do meu processo, da minha conversão. Eu me converti com 28 anos de idade. Olha só, mais um pouco do que os que levantaram a mão. Eu estava terminando a minha faculdade de Direito, eu estava no 8º período da faculdade de Direito. Eu tinha uma filha de 8 anos. E tenho uma filha, minha filha hoje tem 25. Eu estava vivendo uma vida que eu tomava as minhas decisões. Embora eu tivesse uma notícia de Jesus na minha casa, meu pai, por mais que nunca tenha... Meu pai já é falecido, mas por mais que ele nunca tenha falado de Jesus biblicamente, ele era uma pessoa que escrevia sobre Jesus. Inclusive eu tenho uma carta na minha casa que ele escreveu sobre o Sermão do Monte. Eu nunca li essa carta, você acredita? Mas está lá, um dia eu vou ler ela. É verdade. Mas... Eu tinha minhas decisões. Eu, com 21 anos, eu fiz um concurso público bem disputado, passei nesse concurso. E pessoas que entraram comigo, a maioria eram formadas já em Direito. Eu tinha terminado o 2º grau. E eu terminei bem mal, inclusive. E com 28 anos, eu tive um encontro com Jesus. E Cristo mudou a minha vida. Como mudou de todos vocês, como mudou toda nós.
ele mudou a minha vida. Com 28 anos eu falei, eu vou terminar a faculdade, já estava no concurso, já tinha um cargo público, vou fazer prova para um cargo para ganhar mais, e o meu final de carreira era ser juiz. Eu falei, cara, vou fazer para juiz e acabou, boto meu boi na sombra, eu vou ficar sossegado. E aí Jesus veio e mudou tudo, minha vida inteira. E aí eu fui trabalhando, Jesus foi me levando até eu entender. Quem se converteu velho sabe o que é. É uma lenha, cara. Porque eu falo com meu filho tem 6 anos, ele estava até agora lá, estava ali chateado porque ele queria participar da ceia. Eu falei, cara, tu tem que esperar, você tem que esperar um pouco. Aí, mas eu falo para ele, cara, a melhor coisa é caminhar desde novinho, que aí você tem menos passivo para resolver. Você vai no ativo só. Então, naquele tempo, eu fiquei uns 3 anos para entender o que era ser cristão a partir daquele momento da minha vida. E, obviamente, eu parei tudo que eu tinha de planejamento para realizar. Eu até tentei, assim, fogo, a gente é terrível. A gente é terrível. Eu falei assim, eu não vou ficar parado, eu vou tentar isso, vou tentar aqui. E aí, tudo que eu tentava, parecia que eu estava carregando um saco de pedra nas costas, porque não era o tempo. Era o tempo de ouvir, era um tempo de identidade, era o tempo dele criar em mim a identidade que eu não tinha mais, não que eu não tinha, ela estava lá, mas ela estava completamente corrompida, ela estava cheia de vício, cheia de problemas, cheia de pensamentos errados, conclusões equivocadas. Então, ele teve que trabalhar isso em mim, eu fiquei um tempo trabalhando, eu me converti numa igreja que é não denominacional e é Karate Kid, aquela coisa, sabe, bem surrupiar, correr, era um negócio assim. Era assim. E eu me lembro que eu sentava estava sentado na igreja, eu ia todo dia para a igreja, assim, aquela coisa do novo convertido, todo dia. E eu morava poucos devem conhecer a distância, mas é como se eu morasse um pouco menos que Maringá, assim, tipo 1 hora de distância da igreja. Mas eu ia todo dia para a igreja, todo dia. E aí eu estava sentado assim, e quando passava, a gente tinha um negócio lá que agora tinha muitos jovens, os jovens cantavam, e quando os jovens, eles cantavam andando assim pelo tempo, rapaz, era um negócio, me arrepiava tudo aquele negócio, sabe? Mas teve uma coisa que eu aprendi lá atrás, que eu trago até hoje, eu falo isso às vezes para a Glaziele, para a equipe que trabalha comigo. Tinha um presbítero lá, presbítero Nelson, depois ele virou pastor, e ele era do ministro do louvor. E às vezes eu chegava, como eu ia todo dia, e muitas vezes eu chegava lá e ele estava ensaiando com uma bandinha, aquela bandinha, era uma comunidade quase de favela. Favela, vocês entendem a linguagem que eu estou falando, né? Quase de comunidade mesmo. Então, assim, aí era uma bandinha assim, com muitos poucos instrumentos e tal, e ele pegava o violão e tal, e tocava aqui na frente, eu sentado ali, assim, na 3ª, 4ª, e tocava. E aí, de repente, ele parava assim, ele virava e falava para o pessoal assim, vocês estão fazendo isso para mim ou vocês estão fazendo isso para Deus? Cara, no silêncio. Aí todo mundo parava assim, eu não sei se vocês já tiveram isso aqui, mas... Aí ele falava, nós vamos voltar e agora nós vamos fazer para Deus. Rapaz, quando fazer aquilo, o céu descia. Bom, mas passei por essa igreja, depois fui para uma batista, onde eu me consolidei a minha fé, entendi a doutrina, onde eu entendi os pilares. E aí daí eu fui trabalhar com juventude e fui seguindo até que eu encontrei a minha maravilhosa esposa no meio do caminho, ela na base missionária indo para o campo, eu tirei ela do campo, mentira, não. Ela estava indo para o campo, aí eu falei, olha, eu tenho uma convicção, naquele momento eu sou mobilizador, eu não vou para o campo. A Glaziele tenta me levar para o campo, pelo menos no curto prazo, né, Glaziele? Você tem que ir. Eu falei, não, me deixe quieto, eu já tenho os pastores. Pastor, é tranquilo, pastor é um bicho tranquilo, né? Bom, mas vamos lá. Então, gente, era um processo de identidade. Então, Pedro começa a caminhar com Jesus, ele vê milagre, ele ouve ensinamentos, ele anda sobre as águas, e aí ele fala o seguinte, ainda todos que te abandone, eu não vou abandonar.
A ideia que a gente tem de nós mesmos, mesmo as melhores, elas não funcionam diante de Deus. Deus não se relaciona com personagens, Ele se relaciona com pessoas. Isso é muito importante a gente lembrar. Porque quando a gente anda com Deus, Deus faz coisas tremendas. E de fato faz. Porque Ele continua sendo Deus de toda a Bíblia. Deus de Gênesis, Apocalipse. Ele é um Deus que faz milagre. Mas é Ele. E é como a gente se porta com Ele que vai valer a pena. Que vai fazer a gente ter as ideias corretas das coisas. Então, nesse momento, Pedro estava, por tudo que ele viu e tudo que ele experimentou, ele achou que, ele estava em cima da cocada preta, né? Ele falou, todo mundo pode te abandonar, Senhor, mas eu não. Eu estou de boa. Estou contigo e vou contigo até o fim. E todo mundo sabe a história que foi. Eu não sei se a igreja teve alguma experiência desse tipo, mas eu já tive. Eu com 20 anos, como eu contei para vocês, eu fui pai. Com 21, eu passei no concurso. Aos 24, pensando que eu já tinha condições de tocar a minha vida da minha maneira, Deus me quebrou. E me quebrou mesmo. A minha filha tem um problema de saúde muito sério. Até hoje ela tem 26 anos, ela está com 25 anos, ela usa fralda, ela não se comunica, ela não teve condição de ser alfabetizada. E aos 24 anos, ela passou, quando eu tinha 24 anos, ela teve na UTI, passou 30 dias na UTI, quase morreu. E ela teve que ser colocada em coma induzido, porque ela estava tendo ataques epiléticos, ela tinha 20 crises epiléticas em 5 minutos. Ela não conseguia viver, ela não vivia a realidade. Ela o tempo todo, ela estava convulsionando. E eu, com 24 anos de idade, com essas questões todas que eu falei para vocês, e Deus, naquele momento, Deus me quebrou as pernas e me mostrou que eu não sabia de nada. Que eu estava completamente perdido na minha arrogância. Imagine eu, 20 e poucos anos. Quem tem 20 e poucos anos sabe que não tem problema de saúde. A gente sente problema depois dos 40. Com 20 e poucos você não sente nada. Está tudo bem, enxergando como um lince. Está tudo de boa. 20 e poucos anos, acelerado. Era tudo rápido. Achava as coisas que eram devagar. Isso não é para mim. O negócio é rapidez, agilidade, dinâmico. Vem minha filha e eu tenho que me adequar ao ritmo dela, às necessidades dela. Eu tenho que parar o mundo, parar meu agito para dar atenção, para ela ter o mínimo de qualidade de vida. Ela quase morreu uma vez no meu colo, e eu pedi a Deus para que Deus não a levasse. E Ele não levou. Isso eu já era crente. Então, a minha vida precisava ser colocada no trilho. Eu tinha uma percepção errada de mim. Eu achava também como Pedro, embora não conhecesse Cristo, mas de alguma maneira a gente se comunica nisso. Não, comigo não. E aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Pedro nega Jesus. Pedro depois chora amargamente em razão disso. E quando isso acontece, quando a gente cai das nossas afirmações, das nossas convicções, como Pedro caiu, como eu caí, é uma oportunidade também. Agostinho, ele nos ensina, né, que o pecado não é apenas um ato, é uma inclinação do coração. Mas ele também disse que para se descobrir a verdade, era preciso cavar onde você está. É preciso ir mais profundo em você.
e não ficar tentando achar respostas em outros lugares. Antes em você, antes em mim. Cavar, porque nós temos algo. Hoje foi dito pelo Felipe na classe. Nascemos com a imagem e semelhança de Deus. Cavar em nós e buscar essa centelha de Deus que cada um de nós tem. E que tem a ver, essa sim, com aquilo que é eterno. Com a tua identidade, com a minha identidade. Não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com o que você é. Então, naquele momento que Pedro chora amargamente, e que eu chorei, talvez não todos os dias, mas em alguns dias, talvez pensando em alguns momentos de crise e que a vida não valeria a pena, ao ouvir, por exemplo, o barulho da minha filha cair, porque ela estava sentada no sofá brincando, e de repente ela teve uma convulsão, cair e quebrar o dente, e você pensar, cara, isso não vale a pena viver assim. Nesses momentos, a graça é a oportunidade da graça. Não saias para fora, volta para dentro de ti mesmo, no interior do homem habita a verdade. Uma frase inspirada em Agostinho. Então eu descobri, dos 24 anos aos 28 anos, que Deus, primeiro, não tinha compromisso com aqueles que não o buscam. Parece uma palavra forte e que normalmente a gente não está querendo ouvir. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Quem acha que essa palavra é muito forte, procura depois uma pregação chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Escute o que esse homem falou. Escute o que aconteceu quando esse homem pregou numa comunidade essa palavra. E a gente vai perceber o quanto às vezes nós estamos tendo uma experiência com Deus mais superficial do que a gente imagina. Porque Jonathan Edwards, quando prega aquela palavra, as pessoas se agarravam na cadeira e achavam que ia abrir um buraco e todo mundo ia para o inferno. Eu estou falando de gente que era crente. Uma das coisas que me chama muita atenção também é a própria história do Billy Graham. Billy Graham, que fazia as cruzadas no mundo inteiro. Eu leio as histórias, às vezes, dos bastidores dessas cruzadas. Os mais antigos vão saber com muito mais propriedade que eu. Mas Billy Graham, ele ia, antes de entrar, sua equipe, ele fazia uma devocional com a sua equipe. E muitos se reconciliavam com Deus naquele momento, antes do Billy Graham subir para falar com multidões. Eu estou falando de crente. Eu estou falando de gente que está com Billy Graham. Estou falando de gente que está bebendo da água de um dos maiores evangelistas que já pisou nesse mundo. Então, que tipo de experiência nós estamos tendo com Deus? E Deus não tem compromisso com os que não buscam. Seu compromisso está com os que se entregam a Ele. Antes disso, o homem vive apenas sustentado pela misericórdia de Deus na sua graça. Então, Deuteronômio 32, verso 35, Jonathan Edwards usou essa passagem, que é uma passagem que fala sobre quando resvalar o seu pé, dizendo do Deus juiz. E disto, em relação a isso, veio sobre mim então a graça de Deus, num momento muito crítico da minha vida, que me conduziu ao arrependimento, que me levou a Ele. Agostinho chamaria a graça preveniente, a graça prévia, a graça que vem antes da conversão, mas é ela que te conduz a Ele. Porque nem isso a gente consegue fazer sem que Ele mesmo nos influencie e nos conduza. Percebe o quanto a gente é pequeno? Então é nessa percepção e convicção, a gente vai chegar na restauração de Pedro. Vamos abrir João 21, de 15 a 19.
João 21, de 15 a 19. Bom, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga. Olha a restauração acontecendo em Pedro. Olha que coisa linda. Da mesma forma que 3 vezes foi dito por Pedro: eu não o conheço, não sei quem ele é, Jesus o fez falar: tu me amas? Eu amo, Senhor. Tu me amas? Eu amo, Senhor. Tu me amas? E eu pergunto para vocês, e eu me pergunto: nós amamos a Cristo? Glaziele, você ama Cristo? João, você ama Cristo? Felipe, você ama Cristo? Tu me amas? Antes da função, Jesus deu uma relação a Pedro. Jesus restaurou a relação de Pedro com ele, porque ele sabia que Pedro precisava disso. Muito antes da psicologia falar de tipologias, Jesus já fazia isso. Jesus já restaurava ali uma relação. E depois disso, ele diz: siga-me, venha comigo. Aqui ecoa a sabedoria de Tomás de Aquino: a graça não destrói a natureza, ela a aperfeiçoa. Jesus restaurou. Jesus não pegou Pedro e transformou Pedro em outra pessoa. Ele faz isso. A gente usa algumas figuras de linguagem que a gente usa esse termo. Mas ele não transformou Pedro. Ele não transformou Pedro em outra pessoa. Ele continua sendo a mesma pessoa, mas de um jeito diferente. De uma maneira diferente. Entendendo a relação com Jesus diferente. Pedro continua humano, mas agora vive sustentado pela graça. Deus não apaga quem somos, Ele redime quem somos. E aí tem uma frase que eu aprendi no seminário, que eu li e eu nunca mais esqueci. Infelizmente eu não me lembro o autor, mas é algo que permeia a Bíblia. Há um sério problema na leitura bíblica que desconsidera a natureza caída do homem. Deus nos chamou enquanto ainda éramos pecadores. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando a gente fala que nós temos que nos parecer com Jesus, é claro que nós temos que nos parecer com Jesus. É claro que Ele é o alvo. É claro que dele nós não podemos tirar as nossas vistas. Nós não podemos deixar de falar no nome dele e buscar Ele com toda a intensidade. Mas saiba que temos um limite. E é nesse limite que há fraqueza que Ele se manifesta. Quando tu és fraco, aí tu és forte. Porque senão a gente vai ficar pensando que a gente pode ser como Ele. Em todas as nuances. E não vamos conseguir ser. Mas a gente vai poder ser um seguidor dEle. A gente consegue ser testemunha dEle. Antes de fazer qualquer coisa. Porque isso... testemunha, seguir, é experiência.
Às vezes a gente abre mão das experiências como se elas não fossem importantes. Mas no cristianismo ela é o que mais importa. A experiência com Ele. E aí nós vamos para o envio. Atos 1:8, que eu não vou abrir, mas todos sabem que recebereis poder sobre vós, quando descer o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Todo salvo é testemunha. Toda testemunha é vocacionada. Então, meu irmão, minha irmã, há um trabalho para você, como há para mim, como há para cada um de nós. Mas não porque você ou eu sejamos bons, ou tenhamos habilidades tão diferentes, que até Deus nos invejaria, Jesus nos invejaria. Não, é porque a gente é testemunha. É porque a gente é vocacionado. Todo vocacionado tem um espaço de atuação naquilo que Deus está fazendo no mundo. E Deus está em missão. Você pega de Gênesis a Apocalipse, a história não é dos homens, a história é de um Deus que está caminhando pelo mundo e está restaurando todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Você vê um Deus amoroso, mas também justo. Mesmo que tenham passado por percalços, mesmo com a possível e compreensível dificuldade que essa igreja, possa ter vivido, por exemplo, com a morte do seu fundador Ari Veloso, vocês seguiram. E hoje vocês aqui estão. Eu também segui, sendo testemunha como vocês foram. E encontrei a minha esposa no meio do caminho. Tive 2 filhos maravilhosos nessa aliança. Aqui estamos agora ligados a esta igreja. E Deus seja louvado por isso. A história de Pedro, a história dessa igreja e a minha história se encontra, então, neste tempo em que a gente está conversando aqui. Todas as 3 histórias têm um elemento comum: a experiência com Jesus. É Ele que importa. Ele que muda. Ele que faz. Nós temos que depender dele. Toda vez que a gente for falar em fazer algo, pensemos antes se Ele está nisso e como Ele quer que a gente faça isso. E saiba que a gente nunca vai fazer como Ele faria. Mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode fazer, porque é para Ele. Eu me lembro, essa semana eu estava conversando com a minha esposa, sentado com a Renata na cozinha. Glaze estava lá. E a Renata falou: o Felipe adora mobilização missionária. Ele adora missões. Aonde ele chega, ele fala, ele não cansa. Até hoje ela falou para mim: cuidado com o tempo. Eu estou olho aqui, tá? Fica tranquilo. Fala de missões, ele não para, ele não tem limite. Aí eu falei para ela: meu amor, eu não amo missões. Não amo. Eu amo Jesus. Sou completamente apaixonado por Ele. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem eu era. E eu sei quem eu sou. Então, antes de qualquer planejamento, meus irmãos, antes de qualquer projeto, a pergunta que deve permanecer ecoando é: tu me amas? Se a resposta for sim, temos a primeira etapa superada com êxito. Podemos agora perguntar para Ele: onde e como desejas que eu testemunhe? Mas isso é uma conversa para outro momento. Obrigado por esse tempo. Deus abençoe, queridos. E nós vamos andar juntos aí, se Deus permitir, por muitos anos.